Bom dia, pessoal. Nessa aula nós vamos falar sobre a Ásia, né? Vamos começar a falar sobre o continente asiático. A apostila de vocês desse terceiro bimestre, ela é toda voltada para o continente asiático, certo? Então, quando eu falo de Ásia, eu estou falando de um continente enorme, né? Estou falando do maior continente, estou falando de 47 países, estou falando Japão, China, Índia, o Oriente Médio, né? Os países do Oriente, Líbano, Kuwait, Arábia Saudita, estou falando de petróleo, né? Enfim, estou falando de muita coisa relacionada à geografia e à geopolítica, certo? Então, hoje eu vou responder às atividades da apostila de número 1 até o número 5, certo? 5 ou 6, acho que 6, né? Que eu passei para vocês na aula anterior. Então, a número 1, ela está dizendo aí que o Japão é a principal nação industrializada do continente asiático, para citar produtos produzidos pelo país que justifique essa afirmação. Eu posso citar aí, pessoal, a tecnologia, a informação, né? Eu posso citar aí computadores, celulares, não é? A Toyota, que é uma grande montadora, certo? Então, quando eu falo no Japão, eu estou falando aí em tecnologia, né? Eu estou falando aí na produção de software, estou falando na produção de informação, certo? Estou falando, né, em Tóquio, que é a maior megalópole do mundo, que tem mais de 30 milhões de pessoas, e é a capital do Japão, né, onde as pessoas trabalham ali 16, 18 horas por dia, né? Então, quando eu falo que o Japão é a principal nação industrializada da Ásia, eu estou falando na produção de tecnologia, na produção de informação, certo? Eu estou falando em uma nação que possui IDH alto, né? Estou falando de uma nação que possui uma qualidade de vida boa. Estou falando de uma nação onde as pessoas vivem 90 anos, 100 anos, tranquilamente, não é? A maioria dos centenários do mundo estão no Japão. Por quê? Porque eles têm uma boa qualidade de vida, uma ótima alimentação, né? Então é só você dar uma olhadinha aí nos indicadores sociais do Japão que você vai perceber, certo? A questão 2, eu coloquei aí o mapa, né, da Ásia, coloquei algumas curiosidades, como o continente asiático possui 47 países, é o continente mais populoso do mundo. Eu estou falando de China, estou falando de Índia, né? Destaca-se os dois países mais povoados do mundo, a China e a Índia, certo? Hoje a China ela tem uma população maior que a Índia, né? Ela tem mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, e a Índia tem 1 bilhão e 200 milhões, né? Então são os dois países mais povoados do mundo, certo? Estão no continente asiático. Observe o mapa político da Ásia e marque as opções corretas. Você vai marcar aí mais de uma opção, certo? Letra A. 2 continentes fazem fronteira com a Ásia, Europa e África, certo? Pode marcar a letra A, só você dar uma olhadinha no mapa, né? Você olhando no mapa, você vai perceber aí as fronteiras, né, que limitam o continente asiático, falando aí de Europa e falando de África. Então pode marcar a letra A. O continente asiático é o mais populoso, sendo a Índia o país de maior concentração populacional do mundo. Não. Letra B eu não vou marcar, porque a Índia não é a maior concentração, é a China. Letra C. Todos os países asiáticos são considerados subdesenvolvidos, pois a economia desse continente baseia-se exclusivamente em atividades agrícolas. Não. Acabei de falar do Japão, né? Acabei de falar que o Japão hoje é o maior exportador de tecnologia do mundo, de informação, né? Que é um país extremamente industrializado. Então essa questão está errada.
Letra D. Existe uma grande produção e consequente exportação de petróleo nos países asiáticos, especialmente na região conhecida como Oriente Médio. Certinho. Então, eu vou marcar a letra A e a letra D, certo? Nós vamos falar sobre o Oriente Médio mais adiante. Questão 3. A Ásia é banhada ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, a leste pelo Pacífico e ao sul pelo Índico. Qual é a localização do Mar Vermelho? Você vai dar uma olhadinha no mapa, certo? Vai voltar lá na primeira questão e dar uma olhadinha no mapa. O Mar Vermelho, ele está entre a África e a Ásia, certo? Ele vai banhar a região ali da Arábia Saudita, do Iêmen, né? Então, é um mar estratégico. Ele é um mar que tem uma localização estratégica, que ele vai ligar dois continentes. Ele vai ligar a África à Ásia, consequentemente, certo? Número 4. O continente asiático possui um relevo variado com predominância de planaltos. Curiosamente, possui o ponto mais alto e o ponto mais baixo da Terra, que são, respectivamente, o Monte Everest, 8.848 metros acima do nível do mar. Então, é o pico mais alto que nós temos, né, o Everest. Ele faz parte aí da cadeia de montanhas chamada Himalaia. E o Mar Morto, que é 392 metros abaixo do nível do mar. Então, eu tenho aí a maior altitude e a menor altitude. Maior altitude o Everest, menor altitude o Mar Morto. A cordilheira do Himalaia abriga o Monte Everest, na fronteira entre o Nepal e o Tibete, certo? O Nepal e o Tibete, o Tibete, ele faz parte da China, certo? Existe aí uma disputa, né, geográfica aí sobre o Tibete. Ele é uma região da China, mas ele luta pela sua independência, né? Ele se comporta como um país autônomo, mas politicamente ele pertence à China, certo? Então a resposta seria entre o Nepal e o Tibete, certo? Questão 5. A Ásia é o continente mais afetado por terremotos, pois está localizada numa das áreas mais sísmicas da Terra, em uma zona de convergência entre placas tectônicas. Então, quer dizer, as placas vão se movimentar. Não é igual o Brasil, que está em cima de uma placa, não é inteira, né? A Ásia está entre placas quebradas, placas sedimentadas, né? Placas, vamos dizer assim, quebradas. Quais são os países asiáticos mais afetados por esses abalos? Eu poderia colocar aí o Japão, as Filipinas, a Indonésia, a Tailândia, certo? Mas posso colocar o Japão, né, que é um dos países aí mais afetados por terremotos pela sua localização geográfica, certo? Pode colocar também Filipinas, Indonésia. Número 6. Marque V ou F para a afirmação abaixo. A fronteira convencional entre a Ásia e a Europa é determinada pelos montes Urais, pelo Rio Ural, pelo Mar Cáspio, pelas montanhas do Cáucaso e pelo Mar Negro. Certinho, pode marcar. Isso aí é uma delimitação geográfica do continente asiático, certo? Então pode marcar. Bom, pessoal, é isso, né? Nós corrigimos aí as atividades da número 1, da questão 1 até a questão 6, certo? Podem fazer hoje das 7 a 10. Vou disponibilizar outro vídeo corrigindo essas atividades. Vou disponibilizar também a atividade corrigida na plataforma, né? Para quem não assistiu o vídeo, não teve tempo de assistir o vídeo, dá uma olhada na plataforma e corrija a atividade. O importante é que vocês corrijam, né? O importante é que vocês acompanhem as aulas, não se percam, né? Não estou entendendo nada. Então, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que vocês percebam, né, o que a gente está estudando, compreendam o que a gente está estudando, principalmente porque a Ásia é um continente muito importante, muito interessante, né? E ela tem uma geopolítica aí
muito importante para o mundo contemporâneo, para essa questão do petróleo, né, para essa questão da disputa do petróleo e muitos outros fatores. O Japão, né, uma grande potência, está em evidência no mundo, né, nós já falamos sobre o Japão nas aulas anteriores, né, então eu peço a vocês que se dediquem um pouquinho, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição, podem mandar no WhatsApp, podem mandar, né, das 8 às 18, a professora de Geografia está à disposição, certo? Para a semana que vem, façam as atividades da página, a questão 7 até a questão 10. Muito obrigada, um beijo, bom final de semana.